Olá, meus queridos. Bom dia a todos. Aqui Yukias Magal falando com vocês. Mais um vídeo para o nosso canal. Eu queria passar uma informação para vocês. Eu queria passar uma mensagem importante e que fale ao seu coração, que os entendimentos possam ser abertos e seja compreendido por todos em nome de Yeshua, de Jesus. Vai ser uma bênção para muitas vidas, tá bom? Porque isso muitos de nós já vivemos. E hoje a Terra toda vive nesse estado que eu vou falar para vocês, a Terra inteira. E é a famosa dissonância cognitiva. O conceito de dissonância cognitiva remete à necessidade do indivíduo de procurar coerência entre duas cognições, conhecimento, opiniões ou a crença. A dissonância ocorre quando existe uma incoerência entre as atitudes ou comportamentos que acreditam serem certos e o que realmente é praticado. A dissonância, substantivo feminino, simultaneidade ou sucessão ou dois ou mais sons desarmoniosos, desproporção desagradável, incoerência, desconcerto, má combinação. Cognitivo refere-se à capacidade de adquirir ou de absorver conhecimentos, diz respeito ao conhecimento, à cognição linguística, que se refere aos mecanismos mentais pelos quais um indivíduo se vale ao utilizar sua percepção, memória, razão e psicologia, que faz referência aos mecanismos mentais presentes na percepção, no pensamento, na memória, na resolução de problemas. Etimologia do latim cognitus e mais a palavra, o sufixo ivo. Vou usar para vocês aí um pequeno exemplo do que seria uma dissonância cognitiva. É uma bela ilustração, a ilustração clássica, a raposa e as uvas. Uma ilustração clássica de dissonância cognitiva expressa na fábula A Raposa e as Uvas, por Esopo. Cerca de 620 a 564 a.C., na história, uma raposa vê algumas uvas e ele quer comê-las. Quando a raposa é incapaz de pensar uma maneira de alcançá-las, decide que não vale a pena comer, com a justificativa de que as uvas provavelmente não estão maduras ou que são azedas. Daí a frase comum, uvas verdes. A moral que acompanha a história é qualquer tolo pode desprezar o que ele não pode ter. Este exemplo segue um padrão. Um deseja algo, considera intangível e reduz a própria dissonância por criticá-lo. Ele queria aquilo. Ele sabia que era bom, ele desejou algo porque era bom, ia matar a fome dele, ia saciá-lo, ia satisfazê-lo. Mas ele não é capaz de conseguir aquilo. Ele não conseguiu, então ele começa a falar mal daquela coisa. Ele deprecia aquilo que ele desejava para tentar criar na mente dele. Então, é um conforto. Chama-se, então, a famosa dissonância adaptativa. Você se adapta àquela situação, aí você fala mal daquilo. O que acontece no mundo hoje, tá bom? E em muitos lugares, para as pessoas estarem nesse estado, geralmente essas pessoas estão em encantamento. Tá bom? Você está num estado de encantamento profundo, está encantada. Pessoas encantadas são pessoas que ela não vivem na mesma realidade que nós, que eu e que você. Tá bom? Elas vivem num paraíso, num lugar encantado, muito maravilhoso. Mas geralmente esta pessoa tem um ídolo que faz ela enxergar o mundo de um outro modo, do modo que aquele ídolo quer que ela enxergue. E ela vive em constante dissonância cognitiva o tempo todo. Não consegue sair do encantamento. Ela precisa quebrar esse encantamento. Isso é um espírito terrível, violento, mas a Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso muito bem. Que alguns entendam, que alguns entendam isso claramente. E você vai ver que você está, por exemplo, vivendo num sistema, tá bom?
que esses ídolos que fazem essas coisas, inclusive estão assentados nas cadeiras aí, nos líderes, são a maioria dos líderes políticos da Terra fazem os seus povos de tolos, mas eles não percebem. E não é só político não, tá? Líderes religiosos, outros líderes de empresa, não importa. A liderança num todo tem uma grande parcela que age dessa forma. Só que a pessoa que está nesse estado, ela não consegue mais diferenciar a verdade da mentira, ela não consegue mais diferenciar a realidade da ficção, ela não consegue perceber que algo é verdadeiro, está vendo a verdade na cara dela, mas como ela está sob estado de encantamento, sobre um ídolo regendo a mente dela e ensinando como é que ela tem que pensar, conduzindo com um aguilhão a mente dela, então ela consegue adaptar a própria crença, ela reduz, ela anula a crença dela dentro dela, a verdade dentro dela, o que os olhos dela conseguem ver, e cria uma saída, ela cria uma ideia para justificar aquele absurdo que ela está vendo, às vezes até à luz das escrituras. Não importa o que ela está vendo. Dissonância cognitiva é isso, ela não consegue mais enxergar a verdade, é mentira. Ela está... você quer ver um estado? Você tá casado, né? Acabou de casar, tá aí faz 1 ano, 2 anos de casamento, 3 anos, 4 anos de casamento. Tá aprendendo, passa por situações difíceis, passa por situações fáceis, aquela coisa toda. E aí você vai se aconselhar no casamento. E aí você toma bronca no casamento daquela pessoa, você tenta pôr em prática o que aquela pessoa falou, e um etc, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Só que você vai ver aquela pessoa e você se permite ser conduzido por uma pessoa no seu casamento, por uma outra pessoa, só que como aquela pessoa te ensina as melhores coisas, ou parece serem as melhores coisas, né? E usa até as escrituras. E aquela pessoa passa um ar de graça, um ar de não, eu sou supremo, eu sou demais, eu sou fantástico, eu sou o santo. Só que a pessoa está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. A pessoa não consegue, mas as pessoas não conseguem falar, meu, você está falando. E você não tem condição nenhuma de me dar nenhuma mensagem, você não pode me aconselhar, você não tem condição disso. Mas quando você está em estado de encantamento, você não enxerga essas coisas. Você não enxerga. E não adianta chegar para aquela pessoa e ir lá dar uma pancada na cabeça dela, falar, acorda, olha o que você está vivendo, você está na loucura. E geralmente essas pessoas se adaptam a toda situação. Muda o tempo todo. Muda o tempo todo. Hoje você está crendo, a pessoa consegue te viver. Como você está num estado de encantamento, essa pessoa muda de palavra e muda de promessa o tempo todo. Essa pessoa conduz a tua mente a um estado de loucura. Enquanto você não quebrar isso, se você não quebrar isso, você pode entrar em estado de loucura, de insanidade mental. A pessoa fala uma coisa que é do Senhor, daqui a pouco a pessoa muda, e a pessoa muda, e a pessoa ainda usa as escrituras, a pessoa consegue falar, não, o Senhor queria isso ontem, hoje ele quer outra coisa. Isso não para. Isso não para. Entendeu? Isso não para. Mas eu vou usar um texto das escrituras para você compreender. Salmos 50, verso 16. Mas ao ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tornar a minha aliança na tua boca, ao tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção, essas pessoas não podem ser corrigidas, e dizem isso, lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Saltas da tua boca para o mal, soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu? O Eterno está falando, está pensando que eu sou como você? Mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus.
para que eu não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Então a mensagem. A pessoa ela até usa a verdade, ela recita os estatutos do Senhor e a aliança de Deus está em sua boca. Mas aí o Senhor diz: o que você está fazendo recitando meus estatutos, meus mandamentos, minha Torá? Por que você fala da minha aliança na tua boca? Fala de Yeshua, fala de Jesus Cristo o tempo todo, tem aliança na boca. Conhece. O conhecimento profundo. Mas o Senhor diz: visto que odeias a correção, você odeia ser corrigido. Não pode ser corrigido. Não aceita correção. E o Senhor diz: e lanças as minhas palavras detrás de ti. Achas que o Senhor não corrige? Porque eu e você não vê? Essas pessoas ignoram a correção do Senhor. Mas o juízo vai vir, uma hora vai vir. Uma hora o juízo vai vir. E quantos estão nessa situação? Não conseguem sair. Você quer ver outros casos de dissonância cognitiva? Nós estamos vendo isso no mundo inteiro. Toda a política mundial ensinando isso para o mundo. Fazendo a humanidade de tola. Olha só. Vão colocar uns contra os outros, você sabe como? Ó, eu vou tomar, né? Você pode tomar o antídoto, o imunizante. Porém, você não vai ficar imunizado, não. Agora não. Você ainda vai ter que usar máscara, continuar com distanciamento social. Aconteceu casos aí, pelo menos de mais umas 4 ou 5 pessoas que tomaram o antídoto e ainda foram infectados. Foram infectados pelo vírus. Mas o mundo está acreditando. Não, vamos acreditar, continua. É o mesmerismo, estão todos mesmerizados. Sob um encantamento violento. Eles sabem as táticas certinhas. Vai tirando a liberdade deles, oprime eles, fala que existe um mal aí à solta que é terrível, um mal invisível. Mas dá uma promessa de esperança para ele. Fala para ele que se ele tomar um imunizante, se ele for bem obediente, tudo volta ao normal. E as pessoas não percebem que não volta. Não volta. Mas enquanto isso elas vão enfraquecendo a pessoa. Enfraquecendo a pessoa. Detonando a pessoa. Daqui a pouco vão estar que nem os judeus em Auschwitz. Não conseguem levantar um braço. Tá achando que começou da hora para outra, de repente ficaram mansinhos? Não conseguem enxergar, irmãos. Não conseguem enxergar o encantamento que está vivendo. Aquela pessoa fala uma palavra o tempo todo, daqui a pouco ela muda de novo. A pessoa, você até consegue ver que tem algo errado. Essa pessoa ensina para você uma coisa. Só que sabe o que é interessante desses ídolos? É que eles fazem você enxergar o pecado dele como algo positivo e o seu é que é absurdo. O que você faz? São pessoas que, se você falar qualquer coisa, ainda que seja pelas escrituras, para denunciar os atos dela, você está cometendo pecado, está falando mal, e etc, etc. Mas você se assenta com aquela pessoa se comporta de forma pior. E tomem cuidado, queridos, que geralmente essas pessoas têm um problema, tá? Os líderes políticos, na sua grande maioria, são narcisistas, tá? São sim, e alguns são até psicopatas, tá bom? Os psicopatas da Terra não tá por aí nos cantinhos matando pessoas, não. Eles estão assentados nas cadeiras de poder. Essas pessoas, essas mentes criminosas, eles se assentam nos poderes mais elevados da Terra para comandar. Os narcisistas, eles não são criminosos. Tá? Os narcisistas são pessoas cruéis, mas não chegam ao ponto de matar, de assassinar.
ele destrói a sua moral, a sua honra, a sua mente, acaba com a tua vida. E como que funciona? São pessoas que elas têm um comportamento, tá? Eles costumam tratar as pessoas de fora muito melhor do que o de sua própria família, os mais chegados. Porque o que importa para ele é a imagem dele, que a imagem dele seja impecável para as pessoas. Impecável. Ele trata bem, ele faz o bem, aquela coisa maravilhosa. Porque quando você falar para as pessoas o mal que aquela pessoa te fez, ninguém jamais irá acreditar em você. Entenda isso. Encantamento se quebra e quando você quebrar, é como um jogo de baralho. Tá bom? Você tem as 9 cartas em sua mão, mas você está vendo o seu jogo, você tem a visão do seu jogo. Quem está em volta da mesa, fora do jogo, consegue enxergar o seu jogo e o jogo de todo mundo. Ele tem todos os jogos, todas as possibilidades na mente dele. O único meio de você enxergar tudo o que está acontecendo, inclusive se há algum roubo, alguma mentira, algum engano, alguma confusão, saia do meio. Aí você consegue enxergar. Lá dentro, você não consegue enxergar. Mas o Senhor vai abrir os entendimentos, as mentes, as nossas mentes, e nós veremos a verdade iluminados. Seremos, pela palavra do Senhor, cheios da luz para vermos a verdade. Porque é o desejo do Senhor que nós enxergamos a verdade e vivamos pela sua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, guardem essa palavra em vossos corações e não sejamos dos que usam os estatutos, a palavra, a verdade do Senhor, mas odiamos as correções. Não. A correção do Senhor é o que vai nos levar para a vida eterna. Que o Senhor possa nos conduzir em toda a verdade, conduzir a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Messias, Yeshua. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço a todos.